Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Dando continuidade à parte de leis de Newton aplicada a corpos rígidos, na última aula nós vimos a segunda lei de Newton da translação e da rotação aplicada a corpos rígidos. E fizemos alguns exercícios. Vamos fazer mais alguns para fixar esse conceito. Vamos lá. Olha esse aqui, ó. Uma roda de raio R, massa M e momento de inércia I é livre para girar em torno de um eixo horizontal sem atrito conforme a figura. Então eu tenho esta roda aqui, ela gira em torno desse eixo sem atrito. Uma corda fina é enrolada na roda e na sua outra extremidade prende-se um objeto de massa M'. Então tá aqui, isso aqui é uma corda e aqui eu tenho uma massa M'. Determine a aceleração angular da roda, a aceleração linear do objeto e a força tensora na corda. Bom, essa roda tem raio R, o objeto de massa M tem a força-peso que puxa ele para baixo. E tem uma tensora que age aqui na corda. Ó. É essa tensora que produz um torque nesse disco, gerando a rotação dele. Então, aplicando a segunda lei de Newton da rotação, a somatória dos torques tem que ser igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. Qual corpo eu estou olhando aqui? Para este aqui, ó. Eu estou olhando para este cara aqui, ó. Porque é ele que tem rotação. Eu só aplico a segunda lei de Newton da rotação ao corpo que tem rotação. Lembrando que essa lei também é escrita assim. Somatório dos momentos em relação ao O é o produto do momento de inércia pela aceleração angular. Escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa. Torque é momento de força. Então, quem é o torque que age nesse disco? Bom, o torque, o momento de força é dado por esta força tensora vezes essa distância. Esta aqui é a força tensora T. Essa é a distância R. Lembrando que torque, se a força age aqui e eu tenho uma barra aqui. Suponha que este ponto seja o polo. Aqui uma força F e uma distância R. Só lembrando lá do que nós já vimos. Eu posso calcular este momento de força pegando a linha de ação da força prolongo e agora do polo eu pego uma linha e prolongo até que ela cruze a linha de ação da força de maneira perpendicular, como aconteceu aqui, ó. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse lado aqui é R seno θ. Como o momento de força em módulo ele é R F seno θ, ora, R seno θ é este lado que eu vou chamá-lo de D. Então, o momento de força é F vezes D. Ou seja, quando a força é perpendicular à distância, o momento de força é o produto da força pela distância. Aqui, a força é perpendicular à distância, ó, ao braço do momento. Então, o momento de força é o produto deles. É T vezes R. É o que está aqui. Então, só tem um torque agindo. O torque gerado pela força tensora. Então, que é T vezes R.
Então, quem é a aceleração angular? É t vezes r sobre o momento de inércia. Agora eu vou analisar o caixote. Olhando somente para o caixote, eu aplico a segunda lei de Newton. Somatória das forças em y tem que ser igual ao produto da massa vezes a aceleração em y. Somatório das forças em y, quem é? É o peso mg menos a tensora T. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, daqui eu tiro a aceleração. mg menos t sobre μ. Veja, eu tenho duas equações, só que essa tem aceleração angular e essa tem linear. As duas dependem da tensora. Ó. Como é que eu linko as duas? A equação que conecta a primeira equação com a segunda é a equação da aceleração linear. A aceleração linear é sempre o raio vezes a aceleração angular. Então, eu posso ou substituir isto aqui, ou eu posso escrever, então, alfa é igual a A sobre R. E substituir isto aqui. Eu vou linkar uma equação com a outra. Então, ó, aceleração linear é R alfa. Vou substituir aqui, ó. Então, deixa eu só ver. Ó, a aceleração angular é a aceleração linear dividido pelo raio. Eu acho que esse termo aqui ficou errado. Aqui, ó. Não era igual, porque não podia ter igual. Era só uma notação. Então, alfa igual a A sobre R. Se eu substituir aqui, eu vou ter A sobre R é igual a TR sobre I. Passo esse R para lá multiplicando, meu A vai ser TR ao quadrado sobre I. Ah, não, tá certinho. O A é TR ao quadrado sobre I. Então, o A, que é R alfa, é TR ao quadrado sobre I. Mas o A é mg menos t sobre μ. Então, eu consigo igualar esses termos aqui. Ó. Daqui, eu isolo T. Então, quem é a força tensora no fio? É mg sobre 1 mais mr quadrado sobre o momento de inércia. Então, este é o valor da tensora. Ah, professor, eu posso deixar em termos do momento de inércia? Pode deixar, porque cada corpo, com a sua geometria característica, vai ter seu momento de inércia característico. Aí, se eu souber o momento de inércia e quiser substituir, sem problema algum. Por exemplo, eu sei que isso aqui é um disco, e eu sei que o momento de inércia do disco em torno do centro dele é meio de mr quadrado. Eu sei que é isso. Então, se eu substituir ali, a tensora vai ficar assim, ó. mg sobre 1 mais mr quadrado sobre o momento de inércia, que é meio de emão r quadrado. Ó, r quadrado cancela com r ao quadrado, esse 2 vem para cima, isso aqui vai ficar mg sobre 1 mais 2 eminho sobre emão. Tá aqui, ó. Seria uma outra forma de escrever. Aí é só substituir o momento de inércia aqui na expressão. Bom, calculei a tensora. Quem que falta calcular? As acelerações.
Ora, eu posso agora fazer o seguinte. Se eu tenho a tensora aqui nesse sistema, quem é a aceleração do meu sistema? A aceleração é dada por isso aqui, ó. Pega a tensora, substitui aqui e faz a conta. Se você fizer essa conta, dá isso aqui. Então, a aceleração, ela é G sobre 1 mais momento de inércia sobre mr². Então, esse é o valor da aceleração com que o bloco desce. E quem é a aceleração angular? Aceleração angular é aceleração linear dividido pelo raio. É só dividir tudo isso aqui pelo raio. Então, vai dar G sobre R mais momento de inércia sobre mr. Tá aí. Então, determinamos a tensora, a aceleração linear e a aceleração angular. Olha este sistema. Dois corpos de massa M1 e M2 estão conectados por um fio de massa desprezível que passa por duas polias de momento de inércia I e raio R cada. Então, cada polia dessa tem momento de inércia I e raio R, cada uma. Então, os valores de I e R das polias são os mesmos. As polias giram livremente sem atrito. Quando eu falo que gira sem atrito, ela gira em torno do eixo. Esse pino aqui não produz atrito. E não há escorregamento da corda sobre as polias. Quer dizer, a corda não desliza. É quando a polia gira que ela puxa a corda. Então, é a rotação da polia que empurra a corda para frente. A corda se movimenta junto com a polia. Determine a aceleração de cada corpo e as tensões na corda. Bom, se eu fizer um diagrama de corpo livre, ó, aqui eu tenho o peso M1, que é M1G. Aqui eu tenho M2G. Aqui eu tenho tensão aqui nessa corda, ó. Eu vou chamar aqui de T1. Como a polia que gira e a corda se movimenta com ela, então a tensão puxada para cá não é igual a desse pedaço. Pois se a tensão aqui fosse igual aqui, ou a corda escorregaria ou a polia não giraria. Tá? Então, aqui eu vou ter uma tensão também, ó, que eu vou chamar de T2. E aqui eu vou ter uma tensão que eu vou chamar de T3. Então eu tenho três tensões aqui, ó. Acabaram as forças? Não. Eu ainda tenho, cada polia dessa tem massa. Se ela tem massa, ela tem peso. Então aqui eu tenho o peso aqui. Vou chamar a massa da polia de massa da polia, G. Aqui eu tenho peso também. Massa da, como elas são iguais, massa da polia G. E como ela está em contato com o pino, tem uma normal aqui, ó. Normal 2, chamar essa polia de 2. Chamar essa polia aqui de 1. E aqui eu tenho a normal 1.
Agora acabou. Então, esse é o diagrama de corpo livre. Mas como fica muita coisa amontoada, melhor forma de fazer isso é desmembrar cada corpo. Analisar o M1 sozinho, analisar o M2 sozinho e analisar as polias sozinhas. Vamos fazer isso. Então, aqui eu tenho a tensora 1, tensora 2, tensora 3. Veja, o problema não me deu uma informação importante aqui. Ele precisaria ter dado. A informação que está faltando é que a massa do corpo 1 é maior que a massa do corpo 2. Senão, não sei para que lado esse sistema vai se movimentar. Como ele me deu esse desenho, isso significa que a massa de 1 é maior que a massa de 2. Então, a massa de 1 desce, a massa de 2 sobe. Então, vamos desmembrar esses termos. Ó, o corpo M1 tem M1G para baixo e T1 para cima. O corpo M2 tem M2G para baixo e T3 para cima. As polias têm T1, T2, massa da polia G, normal 1, T3, T2, massa da polia G, N2. Como a polia não translada, ela só tem rotação, então só vou usar a segunda lei de Newton na rotação. Porque a polia não está transladando, ela só tem rotação. Se ela só tem rotação, quem causa a rotação é torque. Então as forças que agem nela têm que causar torque. Torque em torno de quem? Em torno do eixo de rotação dela, que é esse aqui. Se eu olhar nesse sistema, a normal passa pelo polo. Ó. Então a normal não causa torque. O peso também passa pelo polo, não causa torque, nem para esta, nem para esta. Portanto, as únicas forças efetivas que causam torque na polia são as tensoras. Então é só elas que me interessam aí. Então, olha, olhando para o corpo M1, como o corpo M1 desce, então vou aplicar a segunda lei de Newton para translação. Soma das forças é massa vezes aceleração. Então, quem está a favor do movimento menos quem está contra, M1G menos T1 é igual a M1A. Aqui, este corpo M2 ele sobe. Então, é quem está a favor do movimento menos quem está contra, tem que ser massa vezes aceleração. Então, T3 menos M2G é igual a M2A. Tá aí. E aqui na polia, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton da rotação, que é somatório dos momentos, é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Para a polia 1, essa polia 1 gira para cá. Ó. Ela gira para cá. Então, quem é o torque? Torque é a força vezes a distância, que é perpendicular. Então, é tensora vezes raio. Então, vai ser T1R. T1R é positivo, menos T2R, ou seja, T2R é negativo. Então, fica T1R menos T2R é igual a Iα. Põe o R em evidência, T1 menos T2, R é igual a Iα. Para outra polia, essa polia gira para cá. Ó. Então, vai ser T2R menos T3R é igual a Iα. Põe o R em evidência, fica T2 menos T3R é igual a Iα. Isso é torque, hein? Ó. Força vezes distância da torque. Então, já escrevi as equações da segunda lei de Newton para translação e rotação. O que eu preciso fazer? Eu agora preciso linkar essas equações. E, de alguma maneira, combiná-las entre si. Eu estou com 4 equações. Quem são minhas incógnitas? Vamos ver. Aceleração, eu desconheço. A tensora 1, a tensora 3 e a tensora 2.
Ou seja, eu tenho 4 incógnitas, mas eu tenho 4 equações, eu preciso combiná-las. Então vamos fazer isso. Então aqui as 4 equações. Eu vou somar essas duas equações aqui, ó. Se eu somar, ó, menos T2 mais T2R, cancela. Quanto é que fica essa soma? Fica T1 menos T3R é igual a Iα mais Iα, 2Iα. Ou seja, eu consegui sintetizar nesta equação. E se eu somar essas duas equações aqui também, ó, eu vou ter, somando, aqui ninguém cancela, isso aqui vai me dar T3 menos T1 mais M1G menos M2G é igual a M1A mais M2A. O A é comum, põe em evidência. M1 mais M2A. Então, obtive essas duas relações. Obtive essas duas relações. Vamos agora dar um jeito de linkar essas equações. Eu tenho as duas. Essa tem T3 e T1. Essa também. Só que aqui tem aceleração linear e aqui tem angular. E eu não conheço nenhuma das duas. Mas eu posso linkar e deixar a mesma aqui, ó. Desta primeira equação, ó, T3 menos T1, eu mantive e passei M1. Ó, aqui eu pus o G em evidência. Ficou M1 menos M2G. Passei para cá, ficou menos M1, M2G. Ficou assim. Ó, T3 menos T1. Deixa eu até apagar aqui a de cima. Aqui, olha. Ficou assim. T3 menos T1 é igual. Aqui eu pus o G em evidência. Então ficou M1 mais M2A menos M1 mais M2G. Multipliquei tudo isso aqui por menos 1. Aqui ficou, então, negativo, positivo, inverte. Ficou T1 menos T3. É igual. Esse que é negativo ficou positivo. M1 mais M2G menos M1 mais M2A. Foi isso que eu fiz. Tá aí. O que eu escrevi aqui embaixo tá aqui. Mas por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho T1 menos T3 aqui. E tenho T1 menos T3 nessa. Então eu posso juntar isso. Quem é T1 menos T3? É tudo isso. Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou substituir aqui, ó. Então vai ficar tudo isso vezes R é igual a 2Iα. Tá aqui. Agora, quem conecta essas equações? Aceleração angular. A aceleração angular, ela é a aceleração linear dividida pelo raio. Logo, eu vou substituir aqui, ó. Ou posso pegar a linear e substituir aqui também. Então, fazendo isso, ó, tenho isso e vou substituir esse cara aqui, ó. Ó, então, aqui ficou A sobre R.
Aqui já tinha um R. Se eu passo esse R para cá dividindo, vai ficar A sobre R, vai ficar A sobre R quadrado. O R saiu daqui e foi para cá dividindo. Ele está aqui. Ó. Então, ficou 2iAr quadrado. Agora eu tenho A e tenho A. As massas, o problema deu, ele não deu em números, mas ele cita, olha, tem massa tal. Então, isso seria o parâmetro conhecido. Então, daqui eu posso isolar a aceleração. Isolando a aceleração dá M1 menos M2G sobre M1 mais M2 mais 2i sobre R quadrado. Esta é a aceleração daquele sistema, aceleração linear. Ah, professor, e se eu quisesse substituir o momento de inércia? Pode? Pode. Polias não são discos, então o momento de inércia da polia em relação ao centro dela é meio de mr quadrado. Massa da polia, r quadrado. Substitui aqui. Então a aceleração vai ficar M1 menos M2 sobre M1 mais M2 mais 2 vezes meio de mr quadrado sobre r quadrado. Tudo isso vezes g. Ó, r quadrado com r quadrado cancela, 2 com 2 cancela, isso aqui dá M1 menos M2 sobre M1 mais M2 mais a massa da polia G. Essa seria a aceleração. Tá? Mas não preciso. Uma vez que o momento de inércia vai depender da geometria do corpo que você está usando, deixa em função dele. Depois é só pegar lá na tabela o valor e substituir aqui. Então, a aceleração desse sistema dá isso aqui. Achei a aceleração. Falta calcular a tensão na corda. A aceleração é essa. Vou pegar a primeira relação que eu tirei lá do bloco 1, da lei de Newton da translação. M1G menos T1 é igual a M1A. Substitui a aceleração aqui e isola o T1. Ou T1 é M1A menos M1G, T1 é M1G menos A. Substitui a aceleração aqui. Ó. Fazendo isso, T1 dá M1 que multiplica G menos M1 menos M2G sobre M1 mais M2 mais 2i sobre R quadrado. Se quiser, eu posso achar um mínimo aqui. Achando o mínimo múltiplo comum. A tensora no fio 1 dá 2M1G, que multiplica M2 mais I sobre R quadrado, tudo isso sobre M1 mais M2 mais 2I sobre R quadrado. Essa é a tensora no fio 1. Pego o bloco 2, pego lá a segunda lei de Newton da translação do bloco 2, isolo T3 e substituo o A aqui. Ó. Então, T3 é M2G mais M2A. O A é isso, substituindo e fazendo a conta, o T3 dá 2M2G, que multiplica M1 mais I sobre R quadrado, dividido por M1 mais M2 mais 2I sobre R quadrado. Achamos o T3, falta o T2. Se eu pegar T1 menos T2R igual a I alfa, daqui eu tiro T2. Ele é T1 mais I alfa sobre R. O alfa é A sobre R quadrado. Ó. O T1 é isso, substituo aqui.
A aceleração é isso, substituo aqui e faço essa conta. Fazendo essa substituição, ó, aqui é o T1 e aqui é a aceleração. Fazendo a conta, termo a termo, juntando o que dá para juntar, T2 dá 2m1m2 mais m1 mais m2 que multiplica i sobre r quadrado. Tudo isso dividido por m1 mais m2 mais 2i sobre r quadrado, tudo isso vezes g. Tá aí, calculamos a tensão, as três tensoras e calculamos a aceleração. Olha esse sistema. Dois blocos estão conectados por uma corda ideal que passa por uma polia de raio R e momento de inércia I, conforme a figura. O bloco de massa M1 desliza horizontalmente sobre a superfície sem atrito, e o bloco de massa M2 está suspenso pela corda. Sabemos que a corda não desliza sobre a polia. Determinar a aceleração dos blocos e as tensões na corda é a mesma coisa. Vou aplicar a lei de Newton da translação para o bloco M2, a lei de Newton da translação para o bloco M1 e aplicar a lei de Newton da rotação para a polia. O bloco M1, ele tem normal, tem peso e tem T1 aqui, ó. Normal e o peso se equilibram, a força efetiva nele é T1. No bloco M2, tem o peso, M2G, tem a tensora, T2, porque a polia aqui, por ela não ser ideal, a tensora de um lado não é igual a do outro. E tem a polia, que tem T1, T2, peso e normal. Peso e normal não geram torque, então não interfere em nada aqui. Só T2 e T1 que vão gerar torque. Olhando para o corpo 1, aplicando a segunda lei de Newton, soma das forças massa vezes aceleração, então é T1 igual a M1A. Dá só isso. Neste corpo, é quem está a favor do movimento menos quem está contra. M2G menos T2 é igual a M2A. E no caso da polia, é soma dos momentos, soma dos torques, tem que ser igual ao momento de inércia alfa. Então aqui vai ser T2 vezes R menos T1 vezes R igual a I alfa. Lembrando que a aceleração aí é a tangencial, que é o raio vezes a aceleração angular. Tenho então essas equações. Agora eu conecto elas. Por exemplo, a gente vai fazer o processo como fizemos antes. Calcular a aceleração. Eu posso como que eu posso fazer isso? Eu posso somar esta equação com esta equação. Multiplico toda essa equação por R e somo. O T2R vai cancelar. Aí eu vou ficar tudo em termos de massa, em termos de T1. Mas o T1 é M1A. Ponho aqui, isolo a aceleração, me dá isso aqui. Ó. A aceleração é igual a M2 sobre M1 mais M2 mais I sobre R quadrado G. Esta é a aceleração do sistema. Pego a aceleração, substituo aqui. Eu vou ter T1. Vai ficar T1 que é M1A. Ele vai ficar M2 sobre M1 mais M2 mais I sobre R quadrado, que multiplica M1G. Esse é T1. E eu posso substituir a aceleração nesta equação aqui, ó. Eu vou obter T2.
T2 vai ser M2G menos A, que é M1 mais I sobre R quadrado, sobre M1 mais M2 mais I sobre R. É todo parênteses aí ao quadrado vezes M2G. Tá, e calculamos aceleração, tensora no fio 1, tensora no fio 2. Trabalho e energia. Bom, vocês já estudaram tudo isso em Física 1, tá? Tanto para partícula quanto para corpo rígido. Então agora o que a gente vai fazer é basicamente uma revisão, um review do que já estudaram, mas sempre pensando no corpo rígido dentro dos problemas aplicados à engenharia. Então, o Hibbeler, e não só ele, todos os livros de mecânica para engenharia, eles têm uma notação que às vezes não bate com aquela que você estava habituado do livro de física, do Tipler, do Resnick, do Halliday, do Sears e etc. Então, não se prendam a letras para variável, tá? Ou para a grandeza física que você for trabalhar. O que é importante é o conceito. Bom, o Hibbeler chama energia cinética da letra T maiúsculo. Geralmente lá o Tipler ele chama de K, que era meio de mv quadrado. K é meio de mv quadrado. Agora, a gente, ao invés de usar a letra K, vamos usar a letra T. T, energia cinética, energia associada ao movimento. Então, vamos aplicar a energia cinética para um corpo rígido com dado movimento aqui, olha. Imagina que esse corpo rígido possa girar em torno do ponto P. Como que eu posso calcular a energia cinética? Eu vou pegar um elemento de massa infinitesimal dele e analisar. Então, vou analisar este pedacinho aqui, ó, que é o que me interessa. Esse pedacinho tem uma massa dm. E suponha que aquele pedacinho, no instante que eu estou analisando, tem um vetor velocidade VI para alguma direção aqui. Veja que o corpo é rígido, porém o movimento da partícula ou do pedacinho que eu estou analisando, naquele instante vai ter uma velocidade. Então, quem é a energia cinética deste pedacinho? É meio da massa dm VI quadrado. Como isso aqui é dm, seria melhor eu expressá-lo por dt. Tá? Mas o Hibbeler chamou de ti. Está indicando que é do pedacinho i que eu estou analisando. Se eu integrar os dois lados, se aqui é um d energia cinética, se eu integro esse lado, integro esse, vai me dar energia cinética total, que é meio da integral de dm, velocidade da partícula i ao quadrado. Mas quem é a velocidade deste ponto i do corpo rígido? A gente pode usar a equação de velocidade relativa que nós já estudamos nas aulas passadas. Olha, se eu tenho i e vou medir em relação ao ponto P, então VI é VP mais V de I em relação a P. Nós já vimos essa equação. Quem é VP? VP é a velocidade desta parte aqui, ó. Essa velocidade, ela vai ter componentes no eixo x, que vai ser um VPXI, e no eixo y, que vai ser um VPYJ. O VI em relação a P, a gente viu nas aulas anteriores que ele é o produto vetorial de ômega
pela vetor distância entre os pontos. Então, mais quem é este cara? É isto aqui. É o produto vetorial de ômega por R. Mas como que eu escrevo o vetor ômega? Ele é módulo dele vezes o vetor unitário. O ômega, se isso está girando, o vetor ômega é dado pelo dedão da mão direita. Coloca a tua mão girando nisso, ele sai do plano. Então ele está no sentido de K. Se o plano é XY, ele está perpendicular a isso. Então é ômega K. Produto vetorial. E quem é o vetor R? É xi mais YJ. Então eu tenho aqui que esta equação, que eu abri vetorialmente, escrevi ela assim. Esse é a vetor velocidade que eu vou colocar aqui, ó. Bom, agora eu vou juntar I com I, J com J. Aqui eu tenho um produto vetorial. Lembra como se calcula produto vetorial? Você faz I, J, K, I, J. Para cá é positivo, para cá é negativo. Aqui eu tenho K produto vetorial I. K produto vetorial I dá J. Então esse termo aqui dá J. Esse produto aqui, ó. E aqui eu tenho K produto vetorial J. K produto vetorial J dá menos I. Então, isso aqui vai dar ômega Y menos I. Ou menos ômega Y I. Passa esse menos ômega Y para cá. Junto com esse, põe o I em evidência. Então, ficou VPX menos ômega Y I. Mais VPYJ. K produto vetorial I da J. Mais ômega XJ. Então, juntei esses termos. Isto aqui é o vetor velocidade do pedacinho de massa dm que eu estou analisando, VI. Se aquilo é VI, quem que é um módulo de VI quadrado? Ora, o módulo de um vetor ao quadrado nada mais é que o produto escalar deste vetor por ele mesmo. Então, quem é VI quadrado? É o vetor VI, produto escalar com o vetor VI. Se eu fizer VI produto escalar VI, vai me dar módulo de VI quadrado. Então, é módulo de VI quadrado? Peraí, mas quem é um módulo de VI? Voltemos no slide anterior. Este é o vetor VI. Quem é o módulo dele? É a raiz quadrada desta componente ao quadrado mais essa ao quadrado. Se eu passar o quadrado do outro lado para a forma de raiz, VI quadrado é isto ao quadrado mais isto ao quadrado, que é o que está escrito aqui. É este termo ao quadrado mais este termo ao quadrado. Abrindo esses parênteses, aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, mais, abrindo esse aqui também, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui vai me dar vamos ver quanto é que dá aqui. Ó, aqui deu VPX ao quadrado. E aqui deu VPY ao quadrado. Somando esses dois, VPX ao quadrado mais VPY ao quadrado, isto é o VP quadrado. Então, este cara somado com este, deu este termo. Aqui, menos 2VPX ômega Y, mais 2VPY ômega X. Aqui, ômega ao quadrado Y mais ômega ao quadrado X. Isso vai dar ômega ao quadrado, X quadrado mais Y quadrado.
Mas se olhar lá na figura, x² mais y² é r². Então isso aqui deu ômega ao quadrado, r². Substituindo, então, isto aqui no lugar do VI², vai me dar isso aqui. Meio da integral de dm VI², mas VI é tudo isso. Então, se eu substituir tudo isso aqui, eu vou aplicar integral termo a termo, pois a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui vai me dar meio da integral de dm Vp² menos meio vezes 2 cancela. Sobrou Vpx ômega, integral de dm y. Veja, o ômega não é uma função de m, nem o Vp, mas o y pode ser. Eu tenho uma densidade linear ou superficial ali, e eu posso escrever dm em função de y, então ele eu não tiro da integral. Mas aqui meio de 2 vezes 2Vp, cancelo 2 com meio, sobra só Vpy ômega. O x pode ser função de m, então ele fica dentro da integral. Mais meio vezes ômega ao quadrado, integral de r² dm. O r pode depender de m, então não tirei da integral. Então agora vamos analisar quem são esses termos. Bom, olha, o Vp não depende integral de dm da m, da massa total. Então aqui ficou meio de m Vp². Aqui, quem é integral de y dm? A gente pode tirar isso lá do estudo de centro de massa, centroide. Veja, a coordenada y do centroide é a integral de y dm sobre a integral de dm. Daqui eu tiro que a integral de y dm é igual a y vezes a integral de dm, que dá a massa total m. Então, essa integral, que é essa, pode ser trocado por isso. Aqui, ó. A mesma coisa eu faço com x. Troco a integral de x dm pelo x do centroide vezes m. Mais meio. Integral de r² dm, isso aqui é momento de inércia. Então, isso é I. Estou medindo em relação ao ponto P a rotação. Então, momento de inércia em relação ao ponto P. Ômega². Veja, se o ponto P coincidir com o centro de massa, G, do meu sistema, o centro de gravidade, então a gente vai ter, se o ponto P coincidir com o centro de massa do meu sistema, como aqui eu vou ter a coordenada do centro de massa no ponto P. No centro de massa, a coordenada do centro de massa é 0. Então, esse termo dá 0. E aqui a coordenada do centro de massa no centro de massa também é 0. Esse termo dá 0. Só sobram esses dois. Se o ponto P coincide com o centro de massa G, então ficou meio de mvg² mais meio de ig, e do centro de massa, ômega². Esta é a energia cinética do meu sistema quando ele tem translação e rotação. Ou seja, a energia cinética de um corpo ele é igual à energia cinética do centro de massa, translacional do centro de massa, mais a energia cinética rotacional do centro de massa. Então,
Agora a gente já sabe analisar a situação. Se um corpo tem translação, só se movimenta se deslocando pelo espaço por inteiro, a energia cinética única que tem é de translação, que é meio de m velocidade do centro de massa ao quadrado. O G aqui está representando o centro de massa. Se o corpo tiver rotação em relação ao eixo fixo, como nesse caso, eu só vou ter energia cinética de rotação, que é o meio de IG ômega ao quadrado. Desculpa, eu falei só energia cinética de rotação? Não. Aqui ele está girando e é um corpo rígido. Então, cada partícula também descreve um movimento pelo espaço. Portanto, aqui eu tenho meio de mvg quadrado mais meio de IG ômega ao quadrado. Mais energia cinética de rotação. Eu posso trocar tudo isso por isto aqui. A energia cinética de rotação é meio de I ômega ao quadrado. Mas agora eu vou usar o I, o momento de inércia, em relação ao IC, o centro instantâneo de velocidade nula. Porque se naquele centro, se eu medir em relação ao centro instantâneo de velocidade nula, que neste caso aqui corresponde ao ponto O, então é meio do momento de inércia em relação ao ponto O. Lembra que o centro instantâneo de velocidade nula é aquele ponto que todo o sistema gira em volta dele. Neste exemplo, é o ponto O. Então, fica apenas a componente rotacional aqui, ó. Meio de IG, só que agora eu não estou medindo o momento de inércia em relação ao centro de massa, porque o centro de massa está girando em relação ao O. O O é um ponto, é um centro instantâneo de velocidade nula. Como é que eu sei? Velocidade está para cá, a linha perpendicular à velocidade vai me dar o centro instantâneo. E é daqui que ele parte. Ou poderia dizer isso aqui de uma maneira mais simples. É meio do momento de inércia do eixo de rotação, ômega ao quadrado. Então, a rotação em relação ao eixo fixo, eu posso escrever, se eu usar o centro de massa, eu posso escrever assim, meio de mvg quadrado mais meio de g ômega ao quadrado. Agora, quem é a velocidade aqui do centro de massa? Ela é uma velocidade linear. Então ela é igual a... Deixa eu só... Então, quem é a velocidade linear? Ela é o raio vezes a velocidade angular. O raio aqui é RG. Então, é o que está aqui. Ó. É a velocidade do centro de massa linear. Se eu substituir aqui, então, isso aqui vai dar meio de m vg quadrado. Vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser RG ao quadrado, ômega ao quadrado, que é este termo aqui. Ó. Eu pus o meio dos dois em evidência. Este termo aqui é este aqui. Ficou mRG quadrado, ômega ao quadrado, porque o ômega está aqui. E esse aqui é IG ômega ao quadrado. Eu pus ômega ao quadrado em evidência. Então, substituindo esse cara aqui, fica assim. A energia cinética é meio do momento de inércia do centro de massa mais m vezes a coordenada do centro de massa ao quadrado, tudo isso vezes a velocidade angular ao quadrado. Ora, mas quem é esse termo aqui? Ó? Se você olhar para isso aqui, pelo teorema dos eixos paralelos, isso aqui é o momento de inércia que passa pelo ponto O. Então, é como se eu estivesse analisando dois eixos aqui. Ó. Um que passa pelo ponto O e outro que passa pelo centro de massa. Dois eixos paralelos. Quando eu pego
o momento de inércia do centro de massa, mais a massa do corpo aqui, vezes a distância do centro de massa ao outro eixo paralelo, isso me dá o momento de inércia do eixo paralelo, que é o O. Ou seja, o que eu apliquei aqui foi o teorema de Steiner. O teorema dos eixos paralelos. E a energia cinética total desse sistema ficou meio de I-O ômega ao quadrado. Quem é I-O? É o momento de inércia em relação ao eixo de rotação. Trabalho de uma força. Bom, se uma força age num corpo e desloca esse corpo por uma distância S, o trabalho da força é a integral de F produto escalar dr, onde R aqui é a distância de deslocamento. Cuidado, lá no colégio era muito comum a gente usar a letra que representa a grandeza trabalho como tal, assim. Pois a gente estuda lá em Física 1, a gente representa trabalho por W. O Hibbeler está chamando o trabalho de U, tá? Lá a gente escrevia em Física 1, trabalho é integral de F produto escalar dr. Agora a gente só vai trocar a letra, é U. Integral de F produto escalar dr. É a mesma coisa. Então, U de F é o trabalho da força F. É a integral de F produto escalar dr. Fazendo o produto escalar aqui, é módulo de F, módulo do dr é o deslocamento ds aqui, ó, vezes o cosseno do ângulo. Isso me dá o trabalho de uma força variável, obviamente. Se a força for constante, sai da integral. E aí fica tudo muito mais simples. Lembrando, trabalho é medido em joule no sistema internacional. Símbolo J. Energia tem a mesma medida de trabalho. Então, energia também é medida em joule no sistema internacional. Então, a gente mede energia cinética em joule e energia potencial em joule. Tá? Existem outras unidades? Tem. Temos quilogrâmetro, temos o erg, temos quilowatt-hora, temos elétron-volt, tem caloria, enfim. Tudo isso são unidades de medidas de energia e trabalho. Vamos calcular o trabalho de algumas forças particulares. E aí vocês já estudaram tudo isso, volto a frisar, em Física 1. Vamos ver o trabalho da força peso. Ó, dado um corpo, esse corpo azul, e eu levo esse corpo azul pelo caminho S até uma altura ΔY em relação onde ele estava antes. Então, eu desloquei uma altura ΔY. O peso aqui é W. Cuidado, a gente é acostumado a escrever assim. Mas o Hibbeler chama peso de W. Não trabalho, hein? Isso aqui não é trabalho, é peso, do inglês weight, como sendo mg. Então, qual é o trabalho da força-peso? O trabalho do peso vai ser o peso vezes o deslocamento vertical. O trabalho do peso ele não depende do caminho. Ele só depende do ponto inicial e final, do deslocamento em linha reta entre o ponto inicial e final. Não importa se eu peguei esse corpo e tirei ele daqui e fiz esse caminho, para colocá-lo aqui. Andei em um monte, mas ele partiu deste ponto inicial e chegou a esse ponto final. Portanto, o trabalho só depende dessa altura ΔY.
Quando o trabalho de uma força só depende do ponto inicial ou final, a gente chama esta força de força conservativa. O que é uma força conservativa? É aquela que o trabalho dela só depende do ponto inicial e final, não depende do caminho. Quer dizer, se eu levasse esse corpo pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3, o trabalho pelo caminho 1 é igual ao trabalho pelo caminho 2, que é igual ao trabalho pelo caminho 3. Ou seja, o trabalho é o mesmo, não depende do caminho. Só depende do ponto inicial e final. Então, a força-peso é uma força conservativa. E o trabalho do peso vai ser definido da seguinte maneira. É o peso vezes o deslocamento dele. Negativo. Quando você ergue um corpo, o trabalho do peso é negativo. Quando o corpo cai, o trabalho do peso é positivo. Ou seja, a favor da gravidade é positivo, contra a gravidade é negativo. Trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, veja, imagine que eu tenha um corpo preso a uma mola numa posição S. A posição S é a posição de equilíbrio da mola, onde a mola não está nem esticada nem comprimida. Mas eu posso esticar a mola, comprimir a mola até uma posição S1, ou esticar a mola até uma posição S2. E a gente já sabe, quando você estica e contrai a mola, uma força elástica atua sobre a mola. Dado pela lei de Hooke. Força elástica igual a menos Kx. Nós já estudamos isso também. Bom, o trabalho da força elástica, ele vai ser menos meio K vezes o deslocamento ao quadrado, menos meio de K vezes o outro deslocamento ao quadrado. Ou seja, é menos meio o K da contração, menos meio K do estiramento ao quadrado. Então, o trabalho da força elástica é sempre assim. Meio de Kx quadrado. Só que o trabalho total, se eu estico e contraio a mola, ele vai ser dado por menos meio do Kx da mola contraída, comprimida, ao quadrado, menos meio de Kx da mola esticada ao quadrado. Eu não gosto muito dessa notação que o Hibbeler faz, que confunde muito com o conceito físico. Quando a gente introduz lá em Física 1, quando a gente está aprendendo isso. Se você for pensar, a energia, o trabalho da força elástica, ele nunca é negativo. Tá? Porque o K é uma constante positiva, o deslocamento pode ser negativo. Ao quadrado fica positivo, mas ele considera o sinal aqui, ó, como ele também colocou o sinal para força-peso. Isso pode confundir um pouco, tem que se adaptar um pouco com esse formalismo que ele está colocando. Mas na essência é tudo igual. Existem forças que não realizam trabalho. Por exemplo, se eu tenho esse corpo, ele está sujeito à ação de várias forças. A força que realiza trabalho é que desloca o corpo. A única força aqui que desloca esse corpo é a força de atrito. Porque o corpo aplica uma força de atrito no chão para trás. O chão reage aplicando no corpo uma força de atrito para frente. Esta empurra o corpo para frente e realiza
trabalho. O peso não está deslocando o corpo, então o peso não realiza trabalho. A normal não está deslocando o corpo, portanto a normal não realiza trabalho. Agora também depende do que, se eu tomar o centro instantâneo de velocidade nula e analisar em relação a ele, nem a força de atrito realiza trabalho, porque esse ponto não é deslocado. Trabalho de um binário. Lembra que binário é um momento de força onde duas forças iguais e opostas agem no corpo, causando a rotação dele. Então, quando um corpo sujeito a um binário sofre um movimento plano geral, as duas forças do binário apenas realizarão trabalho quando o corpo sofrer uma rotação. Então, se eu tenho um binário aqui, ó, na translação, estas forças aqui não realizam trabalho. Por quê? Porque essa força pode até empurrar o corpo para frente, mas essa força puxa o corpo para trás. Se elas são iguais, o deslocamento para cá é igual a para cá, o trabalho que essa realiza para frente é igual ao trabalho que essa realiza para trás, eles se cancelam. Então, essas forças não produzem trabalho na translação. Ou seja, a soma dos trabalhos realizados por essa força na translação é zero, porque o trabalho de uma força cancela o trabalho da outra força. Mas já na rotação é diferente. O trabalho, esta força rotaciona o corpo em torno desse eixo, essa também. Então, na rotação, essas forças realizam trabalho. E qual é o trabalho do binário? Veja, imagina que ele gera um deslocamento infinitesimal dθ aqui, ó, ds. Agora, quanto que vale ds? Olha, se isso aqui formar um triangulinho assim, aqui tem um ângulo dθ, e aqui é um deslocamento ds. E aqui é um raio r sobre 2, que é este raio aqui, ó, metade. Quanto que vale ds? O ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, ds é r sobre 2 dθ. Então, quem é o trabalho infinitesimal? É o produto da força pela distância ds. Mas ds é r sobre 2 dθ. Então, isso aqui vai ficar fr sobre 2 dθ. É o trabalho de uma força. O trabalho da outra força é igualzinho. Fr sobre 2 dθ. Fr sobre 2 dθ mais Fr sobre 2 dθ dá 2Fr sobre 2 dθ. 2R sobre 2 dá R. Fica Fr dθ. Ora, mas força vezes o R, como são perpendiculares, isso é o momento da força. Integro os dois lados. Integro os dois lados. Aqui vai dar o trabalho do binário, é igual a integral de m dθ. M dθ, se eu quiser ser mais rigoroso, é a integral do vetor m, produto escalar, vetor dθ. Com θ variando de θ1 a θ2. Ou seja, se o binário é constante, se o valor dele é constante, ele sai da integral. Integral de dθ dá θ. De θ1 a θ2 fica θ2 menos θ1. Princípio do trabalho e energia. Pessoal,
existe um princípio que é o princípio do trabalho e energia. Quando vocês estudaram lá em Física 1, a gente estuda esse princípio assim. Diz que o trabalho total de um sistema é dado pela variação da energia cinética do sistema. Quem é o trabalho total? É a soma dos trabalhos. Então, posso escrever isso aqui, a soma dos trabalhos. Isso tem que ser igual à variação da energia cinética. Quem é a variação da energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Se eu passar essa energia cinética inicial para cá, fica assim. Energia cinética inicial mais a soma de todos os trabalhos tem que ser igual à energia cinética final. Se eu trocar isso pela simbologia do Hibbeler, a energia cinética estamos chamando da letra T, então vai ficar T1. Somatório trabalho estamos chamando de U. É igual a T2, que é o que está escrito aqui. Este é o princípio do trabalho e energia, tá? Também conhecido como teorema trabalho e energia cinética. A energia cinética inicial do sistema, mais a soma de todos os trabalhos, 1, 2, quer dizer, tanto os trabalhos iniciais quanto finais, tem que ser igual à energia cinética final do sistema. É o que está escrito aqui. Ou seja, quando aqui ele coloca T, ele não especificou qual T. É todo T, toda energia cinética. Então, é tanto energia cinética de translação quanto de rotação. Então, o que está escrito neste teorema é a energia cinética de translação e rotação inicial do corpo, somada ao trabalho realizado por todas as forças e momentos externos atuantes sobre o corpo, quando ele se move de sua posição inicial para sua posição final, é igual à energia cinética de translação e rotação final do corpo. Ou seja, somar toda a energia cinética de translação e rotação inicial, mas soma de todos os trabalhos, tanto gerados por força quanto por momento. Quando o corpo se movimenta de uma posição 1 para uma posição 2, tem que ser igual à energia cinética total final do sistema, tanto a energia cinética de translação quanto de rotação. É o que está escrito neste princípio. Vamos fazer alguns exercícios para aplicar esse conhecimento. Olha, a barra mostrada na figura tem massa de 10 kg e está sujeita a um momento de 50 Nm. E uma força P igual a 80 N. Não vão confundir P com peso, é uma força P qualquer, tá? Que está sempre aplicada na extremidade da barra e perpendicular a ela. Então aqui está a barra, tem um momento aqui de 50 Nm e tem uma força P sempre aplicada na extremidade da barra, de valor 80 N. Existe também uma mola cujo comprimento indeformado é de meio metro. Comprimento indeformado é quando a mola está na posição de equilíbrio. Não está nem esticada nem contraída. Então a mola, no seu tamanho natural, meio metro. Essa mola permanece na posição vertical graças a um guia com rolete em B. Então, se eu esticar isso aqui, esse rolete anda para a direita ou para a esquerda, mantendo a mola sempre na vertical. Determine o trabalho total realizado por todos os esforços atuantes sobre a barra ao girar no sentido horário de um ângulo θ igual a 0 grau até θ igual a 90 graus. Bom, 0 grau estaria aqui. Esse ângulo é 0 grau. 90 graus, eu vou pegar essa barra e vou colocá-la aqui, ó. Então, quando eu giro de 0 para 90, ou seja, quando eu giro essa barra daqui para cá, eu quero saber quanto que dá o trabalho de todos os esforços, aí, forças e momentos agindo nela.
Espera só um pouquinho, pessoal. Deu um... Deixa eu só... Espera aí que... Achei que tivesse caído. Então vamos lá. Bom, fazendo o diagrama de corpo livre da barra, aqui eu tenho uma junção com movimento, um pino rotacional aqui, então eu vou ter esforço em Y e em X, chamar de AY e AX. Aqui eu tenho a força da mola agindo na barra, Fs é a força da mola. Eu tenho o peso da barra. Eu tenho a força P agindo aqui. E eu tenho um momento de 50 Nm. Quanto vale o peso da barra? O peso da barra vale a massa da barra vezes a gravidade, que é 10 vezes 9,81, que vai dar 98,1 Newton. Que ele já marcou aqui, ó. Se a massa, a barra, ele não diz nada, então a gente supõe homogênea. Então o centro de gravidade dela está no meio dela. Se a barra tem 3 metros de comprimento, o centro de gravidade está 1,5 metro. Então, vamos calcular o trabalho da força-peso. Se a força-peso vai para baixo, o trabalho é positivo. Ou seja, se o corpo está baixando, está no mesmo sentido da gravidade, o trabalho do peso é positivo. Se ele estiver subindo, o trabalho do peso é negativo. Trabalho do peso é o peso vezes o ΔY. Então, o peso é 98,1. ΔY é o quanto ele abaixa. Ora, para sair de 0 e até 90 graus, em 90 graus essa barra vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. E o peso vai descrever um arco aqui, ó. Opa, o peso vai descrever um arco aqui, ó. Então, como ele está no meio da barra, 1,5 metro, então o peso abaixa 1,5 metro. Estou tomando a horizontal como meu plano horizontal de referência, onde eu estou baseando. Então, a força-peso, o centro de gravidade abaixa 1,5 metro. Então, ΔY é 1,5 metro. 98,1 vezes 1,5 dá 147,2 joules. O trabalho do momento de força 50 Nm, que é o trabalho do momento de força, como ele é constante, a gente viu agora há pouco. O trabalho do momento é o momento de força vezes θ2 menos θ1. Vai ser 50 vezes θ1 é 0 grau. θ2 é 90 graus. 90 menos 0 vai dar 90 graus. Sempre que a gente faz conta com ângulo, ele em radiano. 90 graus é π sobre 2 radianos. Então, é multiplicar por π sobre 2. 50 vezes π sobre 2 dão 78,5 joules. Agora vamos calcular o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica eu preciso saber quanto que a mola foi esticada, porque quando eu abaixo essa alavanca, a mola estica. Quanto que ela esticou? Bom, quando o ângulo é 0 grau, o comprimento da mola, vamos analisar na figura aqui, ó. Quando o ângulo é 0 grau, que seria aqui, o comprimento da mola vai ser este tamanho aqui, ó. Só este tamanho. Mas este tamanho tem 0,75 metros. Mas a mola indeformada, ela tem meio metro. Então,
A mola esticou de quanto? Meio metro ela não estaria esticada, mas ela esticou 0,75. Então 0,75 menos meio, ela esticou 0,25 metros. Então a mola, quando a barra está na horizontal, a mola já está esticada em 0,25 metros. Quando isso aqui vai para 90 graus, ou seja, isso aqui fica na vertical, a posição da mola vem parar aqui. Como a mola está presa a 2 metros da extremidade, isso aqui vai estar 2 metros para baixo. 2 metros para baixo. Então vai estar 2 metros mais 0,75, que é isso, menos o meio metro dela indeformado. Ou, se quiser, aqui ela já estava 0,25, mais 2, vão dar 2,25 metros. É o tanto que a mola estica quando a barra está em 90 graus. Então, quem é a energia potencial da mola? Ela vai ser dada por isso aqui. Menos meio de K, o X final ali, ao quadrado, menos meio de K, X inicial ao quadrado. Ora, o X final é 2,25, a constante da mola. Onde que o problema deu a constante da mola, hein? Será que ele deu na figura? Vamos ver. Ah, ele deu na figura. A constante da mola vale 30. Então vai ser menos meio 30, 2,25 ao quadrado, menos meio 30, 0,25 ao quadrado. A energia da mola nesse sistema dá menos 75 joules. E qual é a distância que a força P desloca a barra? Veja, a força P vai gerar um arco aqui, ó. Opa. Vai gerar um arco aqui, ó. Então, ela vai deslocar por um arco de quanto a quanto? Daqui, a força P está aqui. Então, ela vai gerar um arco de π sobre 2. Quanto que vale esse comprimento S aqui? Aqui é o raio. O raio vale aqui 1,5 metro, 2 metros, que vale 3 metros. Então, o comprimento é o raio vezes o ângulo. Isso aqui vai ser 3 vezes o ângulo, que é π sobre 2. Isso aqui dá isto aqui. 4,712 metros. Então, a força P desloca a barra ao longo de um caminho de 4,712 metros. Então, o trabalho do P é força vezes distância, 80 vezes 4,712, dá 377 joules. O AX e o AY não deslocam a barra, portanto, não realizam trabalho. Então, eu tenho todos esses trabalhos aqui, o trabalho do peso, o trabalho do momento, o trabalho da força P e o trabalho da força elástica. Quem é o trabalho total? O trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Então, o trabalho total vai ser este, mais este, mais este, mais esse. 142,2 mais 78,5 menos 75 mais 377. O trabalho total dá 528 joules. 528 joules. Tá aí.
Olha esse outro problema. O disco de 30 kg mostrado na figura é apoiado em um mancal no seu centro geométrico. O mancal está aqui. Ó. Determine o número de voltas que ele deve completar para atingir uma velocidade angular de 20 radianos por segundo a partir do repouso. O disco está sujeito a uma força constante, F igual a 10 newtons, aplicada à corda enrolada em sua volta, e um momento constante de 5 Nm. Despreze a massa da corda. Bom, o que ele está pedindo é o número de voltas que esse disco dá quando uma força de 10 newtons puxa a corda aqui. Bom, vamos ver a energia cinética inicial. Antes de puxar a corda, esse disco está parado. Ele partiu do repouso, então ele está parado. Se ele está parado, a energia cinética inicial é zero, porque a velocidade é zero. Quem é a energia cinética final, depois que eu puxei a corda? Como ele gira em relação ao centro O, é a energia cinética de rotação em relação ao centro O, que é meio do momento de inércia em relação a O, ômega final, ômega 2 ao quadrado. Então é meio. Quem é o momento de inércia do disco? É meio da massa pelo raio ao quadrado. Massa é 30 kg, o raio é 0,2 ao quadrado. Vezes a velocidade angular final, é 20 radianos. Então, 20 ao quadrado. Fazendo essa conta, a energia cinética final dá 120 joules. Se eu analisar as forças que estão agindo aqui no disco, eu tenho aqui no mancal OX e OY, eu tenho o peso dele é a massa vezes a gravidade, 30 vezes 9,81 dão 294,3. Está aqui o meu diagrama de corpo livre. Eu sei que, pelo teorema trabalho e energia, a energia cinética inicial mais a soma de todos os trabalhos quando o corpo se desloca da posição inicial para a posição final tem que ser igual à energia cinética final. Então, a energia cinética inicial, mas quem são os trabalhos? Tem um momento externo aplicado. Então, é o trabalho do momento, que é m vezes θ, e tem uma força externa aplicada, mas o trabalho da força externa, que é força vezes distância, tem que ser igual a T2. A energia cinética inicial é zero. O momento inicial é 5 vezes o ângulo de rotação quando puxa θ. Não sei. Mais a força, 10 newtons. Vezes a distância que esse corpo percorre. Olha, a distância que esse corpo percorre, que a corda vai puxar ele vai girar isso aqui num ângulo por uma distância S, que é o ângulo θ e raio 0,2, ou raio R. Então, quem é S é R vezes θ. S é o raio, que é 0,2, vezes θ, que é o que está aqui. Isso é a distância S. Isso tem que ser igual à energia cinética final, que é 120. Fazendo essa conta isolando θ, θ dá 17,14 radianos. Então agora você tem que fazer uma conta. Você tem que converter radiano em número de volta. 2π radiano equivale a uma volta completa. A tua conta deu 17, qualquer coisa. X faz a regra de 3, que você vai descobrir, fazendo a regra de 3, 17,14 radianos equivale a 2,73 revoluções. Com estudos de rotações, a palavra revolução é sinônimo de volta completa.
Então, se o corpo deu 2,73 revoluções, ele deu 2,73 voltas completas. Então, quando eu puxei essa corda com 10 newtons e a velocidade angular do corpo atingiu 20 radianos por segundo, do instante que eu puxei até chegar nessa velocidade angular aqui, o corpo deu o disco aqui deu 2,73 voltas. Olha este outro. A barra de 10 kg, mostrada na figura, tem seu movimento restrito, de forma que suas extremidades se movem ao longo de ranhuras. Então está aqui esta ranhura e esta ranhura. A barra está inicialmente em repouso quando o θ é igual a zero. Ou seja, quando eu abaixar totalmente o A, não, quando eu puxar totalmente o B para cá, o θ fecha aqui, ó. Então, esse ângulo... Então, o θ é zero para a barra na vertical. Se o bloco B sofre ação de uma força horizontal P igual a 50 newtons, puxa ele para cá, determine a velocidade angular da barra no instante em que o ângulo aqui for 45 graus. Despreze os atritos e as massas dos blocos, que é o centro de gravidade. Vamos lá, olha. Para θ igual a zero, a barra está na vertical. Ela está parada, essa é a condição inicial dela. Está parada, a velocidade linear é zero, a velocidade angular é zero. Quando eu puxo isso com uma força para cá, essa parte desliza, isso que vai abrindo este ângulo. Ó. Quando esse ângulo for 45 graus, que é o que ele pediu, quando esse ângulo aqui, ó, for 45 graus, ó, ele quer saber qual a velocidade angular da barra quando a barra aqui formar um ângulo de 45 graus. Bom, essa barra está girando em torno de quem? Quando um corpo rígido se desloca pelo espaço, a rotação dele é em torno do centro instantâneo de velocidade nula. Então, eu vou descobrir onde que está esse centro instantâneo. Eu faço o seguinte. Aqui está a velocidade. Este corpo aqui tem uma velocidade para baixo, para cá. Ó. E esse aqui vai ter uma velocidade para cá. Como é que eu descubro o centro instantâneo de velocidade nula? Pego da bundinha das velocidades e traço uma linha perpendicular à velocidade. Então, para cá. E desse aqui eu traço uma para cá. Opa, aqui é o centro instantâneo de velocidade nula. Essa barra rotaciona em torno desse ponto. Desenhando aqui, ele está aqui, ó. Então, já achei. Então, o corpo vai girar com uma velocidade angular em torno disso. O centro da barra aqui, então esse pedaço vale 0,4 e aqui vale 0,4 metros. Aqui, do centro instantâneo ao centro de gravidade, essa é a distância de G em relação ao centro instantâneo. A gente vai precisar dela. Bom, quem é a energia cinética deste sistema que tem translação e rotação? É meio de mvg 2 ao quadrado, 2 porque é nessa condição aqui. Aqui é a condição 1, 2. Então, o índice 2 é para essa condição. Mais meio de ig ômega 2 quadrado. Então, vai ser meio, massa 10, velocidade do centro de gravidade aqui do centro de massa, eu estou chamando de vg, ao quadrado, a velocidade final dele ao quadrado, mais meio. A barra, ó, eu estou pegando o centro de massa, o momento de inércia em relação ao centro da barra. Se você for lá na tabela, o momento de inércia em relação ao centro da barra, ele é 1/12
de mr². Então, eu vou usar aqui 1/12 de 10 vezes o raio. Qual é o raio aqui de giro? 0,8. 0,4 mais 0,4, que é o tamanho da barra, né? É 0,8 ao quadrado. Vezes ω2, que é a velocidade angular final, que eu não sei. Fazendo essa conta, a energia cinética final, que vai dar 5, velocidade do centro de gravidade final ao quadrado, fazendo essa conta, mais 0,2667, velocidade angular final ao quadrado, dá a energia cinética final. Então, essa é a energia cinética final. Quem é a velocidade do centro de gravidade 2? A gente pode calcular a velocidade como sendo a distância vezes a velocidade angular. E a gente já viu que para o centro de gravidade, ela pode ser a distância do centro de gravidade ao centro instantâneo de velocidade nula. É o que está aqui, ó. Quanto que vale o RG? Quanto que vale isto aqui, ó? Essa distância. Olha, se esse ângulo aqui, se eu traçar uma reta aqui, ó, e aqui eu traço uma reta paralela a essa, se esse ângulo é 45 graus, esse também é 45 graus, são alternos internos, ó. Se esse é 45 graus, a tangente dele é cateto oposto por cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo é cateto oposto, que é o RG e C, sobre cateto adjacente, que é esse aqui, que é 0,4. Então, o RG e C é 0,4 tangente de 45, que é o que está aqui, ó. Então, é RG e C ω2 é 0,4 tangente de 45 ω2. Então, a velocidade do centro de gravidade final é 0,4 ω2. Se eu substituir este cara aqui, 0,4 ao quadrado vezes 5 vai dar 0,8 ω final ao quadrado, mais 0,2667 ω final ao quadrado. Somando, isso dá 1,0667 ω final ao quadrado. Essa é a energia cinética. Bom, fazendo o diagrama de corpo livre daquele pedaço, ele tem uma normal agindo aqui, tem o peso no centro, tem uma força para cá e uma normal aqui, ó. Esta lateral aqui, se isso aqui vale 0,8. Se isso aqui vale 0,8, esta lateral vale 0,8 seno de 45. Este pedacinho aqui, esse pedaço aqui vale 0,4. Então, essa altura vale 0,4 cosseno de 45. Aplicando o teorema trabalho e energia, a energia cinética inicial mais a soma de todos os trabalhos externos, quando o corpo sai da posição inicial e vai para a posição final, tem que ser igual à energia cinética final. Então, T1, quais são os trabalhos que eu vou ter aqui? Eu tenho o trabalho do peso, puxo o corpo para baixo. Este corpo aqui se movimenta na horizontal, então essa força não realiza trabalho. Esse ponto A se movimenta na vertical, então o NA não realiza trabalho. Então só vou ter o trabalho da força que age aqui, ó, a força P. Então é o P vezes o quanto que ela desloca, P vezes S. Delta Y aqui
Quanto que vale ΔY? É o tanto que o corpo cai. Este pedacinho aqui vale 0,45. Quando o corpo está totalmente na vertical, isso aqui vale 0,4. Então vai ser aqui é 0,4 menos 0,4 cosseno de 45. É o inicial menos o final. E quanto que vale o S? É o quanto que o corpo se deslocou. Ele se deslocou da vertical que estava aqui até aqui. Ele se deslocou 0,8 seno de 45. Então eu tenho esses dados. Aplicando, T1 é 0. Trabalho vezes ΔY fica, ou peso vezes ΔY é 98,1 vezes 0,4 menos 0,4 cosseno de 45. P vezes S vai ser 50 vezes 0,8 seno de 45. É igual a T2. T2 é 1,0667 ômega 2 quadrado. Fazendo esta conta, eu vou tirar o valor de ômega 2. Ômega 2 dão 6,11 radianos por segundo. Tá aí. Bom, na próxima aula, a gente vai falar da energia potencial gravitacional, mais especificamente, e vamos falar do princípio da conservação de energia mecânica. Mas isso, assunto da nossa próxima aula. Obrigado e até lá.